por esse projeto de lei que o presidente Lula assinou, essas offshores passarão a sofrer alíquotas anuais de 0 a 22,5%. Ainda está para ser esclarecido como essas alíquotas serão aplicadas, mas mesmo com o dinheiro estando aplicado no exterior, os proprietários desses recursos terão que pagar impostos sobre os seus rendimentos. A previsão de arrecadação nesta medida, a da tributação de offshores, também é de 24 bilhões entre 2023 e 2026. 7,05 bilhões em 2024, 6,75 bilhões em 2025 e 7,13 bilhões em 2026. São duas propostas que foram apresentadas no mesmo dia, repito, em que o presidente Lula assinou a lei de valorização do salário mínimo e o aumento da isenção tributária, o aumento do piso de isenção tributária. Finalmente teria chegado a hora, como o presidente prometeu na campanha, de colocar os ricos no imposto de renda? Para analisarmos essas medidas tributárias, teremos hoje a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Olha, eu considero essa uma medida muito importante e por diversas razões, não só econômica, principalmente pela ampliação da capacidade de arrecadação, sobre diversos aspectos de justiça fiscal e tributária, mas embora ela seja muito importante, levando em consideração a tua pergunta, ela tem um impacto menos significativo sobre as desigualdades sociais que outras medidas que compõem o esboço mais geral da reforma tributária tem. Então, eu acho que, a despeito dela não ser tão importante para a redução da desigualdade, ela não é menos importante porque ela atinge talvez uma outra perspectiva, que é, em primeiro lugar, sinalizar que tipo de sociedade a gente quer construir. Eu acho que a formação desse tipo de subjetividade ou a construção do tipo de política pública que sinaliza para um pacto social, tal como foi no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a alíquota máxima, inclusive de imposto de renda sobre pessoa física, chegou próximo de 90% em vários países, inclusive bastiões do liberalismo, como eram os Estados Unidos. Esse tipo de medida tem um impacto importante sobre a organização econômica e social, mas é também uma mensagem de que aquela sociedade não tolerará um grau tão exorbitante de desigualdade ou de concentração de renda e riqueza. Então, acho que nesse sentido importa muito, importa como mensagem, importa como uma disposição política de enfrentar a forma bastante privilegiada com que os super ricos lidam com as suas aplicações financeiras e com a sua declaração de imposto de renda. Tem um impacto também importante porque o arcabouço fiscal está muito voltado para a arrecadação. Eu acho que essa é a parte positiva da tentativa de equilibrar as contas públicas, diferente do tradicional corte de gastos. Aqui tem uma tentativa até bastante contundente na arrecadação, mas eu acho que no que tem já desigualdade, veja, é mais o aspecto do que a política fiscal vai fazer com essa arrecadação, e aí tem os limites do arcabouço, quer dizer, o Estado não vai poder utilizar todo esse recurso para financiar políticas públicas, porque tem uma limitação de no máximo 2,5% de crescimento real do aumento das despesas. Eu acho que é mais o que a política fiscal vai fazer do que em termos de justiça tributária, só para finalizar. Porque se os super ricos pagam ou não pagam, tem pouca diferença para a vida dos mais pobres, em termos da composição da carga tributária. É mais o que aquela renda poderia sinalizar de financiamento de políticas públicas. Mas eu acho que a desigualdade mesmo entra numa outra esfera, que é a mudança da tributação sobre consumo. É onde vem o tributo, é porque ricos e pobres pagam proporcionalmente alíquotas diferentes sobre a compra do mesmo produto. Eu acho que aí interfere mais na desigualdade. O governo fez algo muito inteligente
que eu acho que talvez tenha faltado na minha avaliação na construção do arcabouço fiscal, que embora essas medidas estivessem previstas para a segunda fase da reforma tributária, primeiro você banca através do instrumento que o executivo tem, que é a medida provisória, faz a concretização na prática, obriga o debate, e causa uma tensão, exacerba uma contradição, se abre esse debate na sociedade, e depois, capitalizado pela força política dessa iniciativa, você tem mais condição de barganhar para a construção da segunda parte da reforma tributária no seu desenho. Então, eu acho que ter trucado, ter bancado essa mudança através de medida provisória, ainda que provavelmente seja difícil que o Congresso, em 120 dias, vote, referende, ainda assim se abriu já um debate com a sociedade. E, em segundo lugar, a vinculação entre essa taxação e a condição, a abertura de espaço fiscal para o financiamento da isenção, do maior espaço de isenção de imposto de renda para os mais pobres, ela ajuda, inclusive, a explicitar um conflito de classe, um conflito entre riqueza e pobreza, e a antagonizar ou a coroar interesses que são antagônicos, mas que às vezes eles se camuflam. Quer dizer, é importante para os mais pobres saber que a isenção do seu imposto de renda depende de capacidade arrecadatória que pode vir destes que não estavam, veja só, pagando na mesma medida que os fundos multimercados ou que qualquer outro fundo de aplicação da classe média baixa. Dito isso, eu acho que, embora o rito, na minha avaliação, foi inteligente, essas são medidas importantes, eu concordo com o Igor, só queria resumir que o problema da questão tributária no Brasil é um pouco o estoque de riqueza, a Bianca falava, o Brasil tem uma concentração de riqueza e patrimônio muito grande, então é a propriedade, a riqueza já constituída que é muito concentrada, mas também a renda, que não, diferente de ser um estoque, não é um fluxo, é aquela renda que mensalmente, anualmente, as pessoas vão tendo, e que isso vai ajudar na diferenciação e na consolidação das desigualdades. Então, tipos de medida que são importantes no estoque, mas que têm mais um sentido pedagógico, como o Igor falou, de uma mensagem política, que é, por exemplo, taxar os super ricos, é diferente do impacto na mudança da tributação, não sobre o estoque de riqueza, mas sobre o fluxo de renda, que aí são as medidas que eu acho que essa segunda parte da reforma tributária devem se concentrar e tem mais potencial de justiça fiscal até, que é mudança no imposto de renda, então, para que os mais pobres paguem menos, para que se escalone as alíquotas, para que as faixas de renda vão contribuindo conforme elas vão arrecadando, mudança na cobrança patrimonial, e aí envolve herança, envolve IPTU, envolve imposto territorial rural, e também a mudança, para finalizar, na composição da arrecadação. Então, o problema é que a gente fez uma parte do imposto, da reforma tributária sobre consumo, no sentido de unificar tributos. Mas o que a gente tem que fazer nessa segunda parte é fazer com que o montante que se arrecada de forma indireta com consumo, ele seja menor do que hoje. Hoje, quase 50% de tudo que se arrecada é sobre consumo. E tributação sobre consumo é necessariamente regressiva. Então, acho que tem essas mudanças no fluxo, no mês a mês, no ano a ano, que vão criando condições não só do Estado se financiar melhor e mais, mas de abrir espaço para que haja mudanças para que os mais pobres paguem menos. Isso é justiça tributária. E para o governo cabe esse tipo de retórica, de que a reforma tributária é boa para o crescimento, é boa para a sociedade de forma geral. Para os movimentos sociais é diferente. Eu acho que o aspecto do conflito distributivo ele precisa estar mais colocado. A reforma tributária não é boa para a sociedade como um todo, porque não existe o bom para a sociedade como um todo quando a gente fala de uma sociedade dividida em classes sociais. É uma reforma tributária que tem que ser boa para a maioria, que são os trabalhadores, produzem toda a riqueza e são quem menos se apropria desse excedente. Mas eu acho que para o governo valeria a pena, e principalmente pensando que a gente está se aproximando das eleições municipais e que há uma lacuna, e a gente já debateu aqui em outubro mesmo, se não me engano, do ano de 2022, que é a lacuna com setores médios, e com setores médios, baixos médios, que identificam que o Estado é o seu principal inimigo, que a tributação é seu principal inimigo, que o Estado quer tirar tudo dele,
que se houvesse menos política pública, menos intervenção, ele teria uma melhor qualidade de vida. Com esse cidadão, a gente tem a oportunidade de dialogar, porque se abre uma fenda concreta de um debate que envolve um conflito distributivo e a sinalização de que, se não houvesse o Estado e esse tipo de política pública, essas pessoas ficariam ainda mais pobres, enquanto o punhado pequenininho de gente fica cada vez mais rico. Então, a disputa com setores médios, me parece que tem, na pauta da tributação, a sua melhor forma de contato e disputa política. Então, acho que a oportunidade, pensando também politicamente nas eleições de 2024, de recompor uma base social e a identificação de que o PT e a esquerda pensa, inclusive, classe trabalhadora de forma mais alargada, e que essas pessoas são trabalhadores e que a classe média baixa não vai ser penalizada, pelo contrário, vai ser beneficiada por medidas que tributem mais ou que façam justiça, inclusive, com a renda dos muito ricos.